Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula e hoje nós falaremos sobre transitividade verbal. Isso mesmo. Mas professora, o que é a transitividade verbal? A transitividade verbal é a relação que os verbos exercerão, que os verbos terão com os outros termos da oração, principalmente com os complementos. Nós temos dois tipos de complemento na língua portuguesa. O complemento verbal, o objeto direto e o objeto indireto, certo? E com relação à transitividade, nós temos os verbos transitivos, que são aqueles que necessitam de complemento, eles não fazem sentido sozinhos, então eles vão precisar de termos que completem o seu significado. E os verbos intransitivos, que são aqueles que por si só já passam o sentido completo, eles não precisam de complemento nenhum. Nos verbos transitivos, nós temos transitivo direto, transitivo indireto e bitransitivo, ou também chamado de transitivo direto e indireto. Os verbos transitivos diretos são aqueles que necessitam de complemento, mas a ligação entre o verbo e o seu complemento é feita de forma direta. Como assim, professora? Nós não usamos preposição para unir o verbo ao seu complemento. A união é feita de forma direta. Pode ser que apareça um pronome ou um artigo, mas não vai aparecer uma preposição, certo? Como no exemplo, ela derrubou o meu livro. Ela derrubou o meu livro. Eu tenho o sujeito, ela. Quem derrubou o meu livro? Ela, sujeito. O verbo derrubou. Percebam que o verbo derrubou sozinho não faz sentido. Se eu dissesse apenas ela derrubou. Derrubou o quê? Percebam que na pergunta que eu faço ao verbo não tem preposição. Consequentemente, na resposta que eu darei ao verbo, que é o objeto, o complemento desse verbo, não vai ter preposição. Como complemento nós temos meu livro. O meu livro, perdão. Então, ela derrubou o quê? O meu livro. Percebam que a única coisa que tem entre o verbo e o objeto é um pronome possessivo, que é o meu, e o artigo ou, não existe preposição. Então, a relação entre o verbo e o objeto é feita de forma direta. É importante ressaltar que toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto, obrigatoriamente o objeto é direto. Nunca vai acontecer de eu ter um verbo transitivo indireto e um objeto direto. Não. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Vamos ver outro exemplo. Eu comprei uma bicicleta. Quem comprou a bicicleta? Eu. Então, eu é o sujeito. Deixei ele lá isolado. Comprei, o verbo. Mas eu comprei o quê? Percebam que o verbo comprar aí não tem sentido sozinho, ele precisa de um complemento. Esse complemento é o objeto do verbo, é o complemento verbal. Observem que não há preposição entre comprei, que é o verbo, e uma bicicleta, que é o objeto. Então, a relação entre o verbo e o objeto é feita de forma direta. Logo, comprei é um verbo transitivo direto e uma bicicleta é o objeto direto. Então, professora, como é que funciona o verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto é o contrário do verbo transitivo direto. Ele vai precisar de um complemento, porque ele é transitivo. Todo verbo transitivo não tem sentido completo, então ele precisa de um complemento. E a diferença é que o verbo transitivo indireto vai ter uma preposição no seu complemento. Por exemplo, quando eu digo assim, ela necessita de ajuda. Ela é o meu sujeito, necessita de quê? Percebam que na pergunta que eu faço ao verbo, de quê? Tem a preposição de. Então, na resposta, de ajuda também vai aparecer.
Se existe uma preposição entre o verbo e o objeto desse verbo, nós chamamos esse verbo de transitivo indireto. Por quê? Porque houve uma ligação indireta entre ele e o complemento. Ele precisou de uma preposição para fazer essa união. Então, o verbo é transitivo indireto porque o seu complemento é introduzido por uma preposição. O verbo necessita é transitivo indireto e de ajuda é o objeto indireto desse verbo. Outro exemplo, professora. João gosta de Ana. João é o sujeito, ele pratica a ação de gostar, mas ele gosta de quê ou de quem? Percebam que na pergunta existe uma preposição. Obrigatoriamente na resposta, que é o complemento do verbo, também existirá uma preposição. Então, se há uma preposição unindo o objeto ao verbo, a relação é feita de forma indireta, logo o verbo é transitivo indireto. E o complemento, nesse caso, vai ser de Ana, é o objeto indireto. E o objeto indireto é indireto por quê? Porque é introduzido pela preposição de. Beleza? Certo, professora, mas você também falou do verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Sim. Percebam que no verbo transitivo direto, ele só precisou de um complemento. Já ficou satisfeito, sentido completo. No verbo transitivo indireto também, apenas um complemento já fez todo o papel, tranquilo, sentido completíssimo. Agora, no verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto, ele vai necessitar de mais de um complemento. O verbo é um verbo goloso. Ele não gosta só de um complemento sozinho não faz sentido, ele precisa de mais. Então, ele vai precisar de dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Por isso que ele é chamado de bitransitivo, ou de transitivo direto e indireto, porque ele tem duas transitividades. Uma transitividade direta, o objeto vai ser unido ao verbo sem o auxílio da preposição, e a transitividade indireta, o objeto é unido ao verbo com o auxílio da preposição. Vamos ver o seguinte exemplo. Pedro agradeceu o atendimento ao médico. Pedro agradeceu o atendimento ao médico. Perceba que eu tenho Pedro, o sujeito, ok. Agradeceu, o verbo. Mas o Pedro agradeceu o quê? O atendimento. O objeto direto. Percebam que só tem um artigo, não tem preposição, então a união é direta. Beleza. Mas o Pedro agradeceu o atendimento a quem? Ao médico. Agora nós temos o médico e junto do médico a preposição ao. Então, esse verbo agradecer pediu dois complementos. Um objeto direto, que é o atendimento, e um objeto indireto, que é ao médico. Vamos ver outro exemplo. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Minha mãe é um sujeito, beleza? O verbo deu, ela deu o quê? Percebam que na pergunta não tem preposição, então na resposta também não terá. Esse objeto é direto. Minha mãe deu um brinquedo, então um brinquedo, objeto direto, beleza. Mas o verbo dar ainda precisa de mais complemento. Ela deu a quem? Ao meu irmão. Percebam que quando eu faço a pergunta a quem, esse aí é uma preposição, que eu indico que vocês deem uma revisadinha em preposições para tirar as dúvidas que aparecerem. Então, se esse a é preposição, obrigatoriamente na resposta também vai ter uma preposição. Nesse caso, a preposição que apareceu foi ao meu irmão. Então, ao meu irmão é o objeto indireto do verbo dar. Então, o verbo deu aí, nesse caso, a forma verbal deu, ela vai ser transitiva, direta e indireta, porque ela precisa de dois complementos. Assim como o agradeceu também é transitivo, direto e indireto, porque precisa de dois complementos. Tranquilo? Por fim, nós temos os verbos intransitivos. O que são os verbos intransitivos? Os verbos intransitivos são aqueles que têm sentido completo. Eles se bastam
Não precisam de ninguém para fazer sentido. A informação é passada e acabou, sem complemento. Por exemplo, a criança caiu. Eu não preciso de dizer mais nada para que vocês saibam que a criança caiu. Então, caiu é um verbo intransitivo. É do mesmo jeito de eu dizer, eu me casei. Eu me casei, ok, beleza. Ninguém precisa saber com quem, nem quando, nem como. Simplesmente eu me casei. A senhora faleceu. Todo mundo, quando a gente fala a senhora faleceu, não precisa dizer de que, nem por quê, nem quando. Automaticamente a gente já entende que a senhora faleceu. Então, faleceu também é um verbo intransitivo. O rapaz correu. Ok, o rapaz correu. Eu não preciso de mais informações para entender que o rapaz correu. Então, gente, é a mesma dinâmica de sempre. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, certo? Vocês precisarão fazer um resuminho da aula de hoje no caderno de vocês e copiar as questões que eu deixarei lá disponível no grupo, as respostas e mandar as fotos para mim, para que eu possa colocar a frequência de hoje, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!